Esse aqui, né? Com a Aegis nesse pós-jogo, depois de vencer da W7M. E Aegis, eu preciso começar te perguntando, e aquele Smolderzinho da FNB? Ah, ele queria muito jogar com esse boneco, mano, tipo assim, na hora que o cara pegou o Sion, ele já tava falando, nos treinos, sempre que ele tem a oportunidade, ele pega, e é um boneco que ele manda bem, assim, e ele só tava, tipo assim, a gente tava pronto pra usar, não esperava que ia usar, honestamente, mas acabou que apareceu essa janela ali pra ele, e ele conseguiu jogar o jogo muito bem também. Bom, falando agora um pouquinho sobre a fase que você passou durante o Academy, eu quero saber se você conseguiu se conectar com os jogadores, como que foi a sua vivência com eles e se você passou um pouco da sua experiência pra eles. Red Canids é um negócio bizarro, né, mano? Jogador dando entrevista sem a camisa do time. Ô, Red Canids, em todas as áreas é a mesma Ah, eu coisa. consegui sim, foi muito legal. Eu criei uma amizade bem forte assim, com os meninos do Academy. A gente ia comer todo dia, a gente conversava bastante. Eu tentava ensinar bastante coisas do jogo pra eles, eles me ensinavam algumas coisas também. Ó, não, que E no geral, ainda problemão. converso Sabe bastante de gestão de time, Malte. Parabéns, como sempre. com eles, eu vou lá na sala deles direto. Eu sinto mais liberdade hoje de conversar com eles têm muita liberdade de conversar comigo também. Então foi bem legal, assim, tô bem amigo deles. Bom, na época que você ficou fora da line principal, muito tem se comentado no cenário sobre a questão de saúde mental, né? O Titã comentou com a gente na coletiva de imprensa que dos últimos tempos pra cá ele começou a tirar pra se cuidar mais e isso trouxe uma melhora pra ele no jogo. E eu quero falar disso com você, porque o Corradini tinha falado, né, acho que foi no Twitter, se eu não me engano, sobre que você tinha que alinhar algumas questões Querem ver a diferença? Vocês viram algum jogador da PEN na entrevista recente sem a camisa da PEN? voltar a jogar na line principal e eu quero saber como que você trabalhou isso dentro de você, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, porque você é um jogador que foi bicampeão pela Red e ter descido pro Academy, assim, talvez pode ter sido algo meio brusco pra você e como que você lidou? Ah, na hora eu achei justo, assim, eu não tive nem, tipo, eu não fui contestar nada, assim, eu só aceitei a situação. Realmente achei que tipo, tudo que falaram pra mim era totalmente válido, então eu tava mais tipo, abalado comigo mesmo, assim, e fiquei tentando melhorar, assim, tipo, tentando aceitar a situação e, tipo, resolver o meu pessoal e, tipo, também a minha situação no profissional, tipo, ter mais ânimo, fazer as coisas de outra forma, tipo, mudar bastante o meu jeito. E acabou que eu fui mudando aos poucos, assim, eu tava me moldando, assim, e eu não sei se eu tava 100%, assim, bem, assim, quando aconteceu de eu subir, mas eu tava já, tipo, trabalhando nas questões que, né, eles falaram e trabalhando em mim mesmo, assim, tava sendo difícil, mas eu tava fazendo ali um passo a passo, assim, pra mim, mas, assim, não foi por 100%, assim, mas eu me sinto bem melhor do que quando eu tava jogando, assim, antes. E agora eu quero saber, e aquele Maokaizinho de Tiamat? Não, foi o seguinte, velho. A Tiamat fica do ladinho do item do semblante lá que eu comprei em seguida, que é o capuz. E aí eu comprei a Tiamat sem querer e fui saindo da base. Aí quando eu tava fazendo a jungle, eu percebi os negocinhos assim. Aí o Brens começou a pingar. E aí eu falei que tava zoando. E ele achou que tava de propósito, mas não faria de propósito nesses jogos assim, não. Foi sem querer mesmo. Eu acho que foi sem faria. querer. Ok, Eu já você, fiz né? uma Tiamat de propósito, mas essa foi sem querer. Eu acho que Justo, faria justo. Tá sim. inocentado, acontece, né? Tá ali do lado, pertinho. Quem nunca errou que atire a primeira pedra em Roma, né? Boa tarde, Sérgio Matheus da Cibernex aqui. E, infelizmente hoje o Vitória não veio, né? Tá, calma aí que o áudio tá ruim aqui. Por alguns motivos ali onde acabou se deixando desenhar algumas fights onde não tinha como chegar tão próximo de fightar e alguns turns errados, algumas escolhas erradas. E a que você atribui isso dentro de jogo, né? Se foi uma questão de comunicação ou a questão da execução do draft em si? E uma coisa que, recapitulando também do vlog, que foi comentado, é que a torcida ela tem um peso muito grande onde ela vem descontar e alguns haters também vêm descontar, tipo, após uma derrota. Vocês podem terminar uma semana 3-0, um jogo perfeito, e mesmo assim alguém vai achar alguma maneira de falar mal de vocês. Né? E como que é trabalhado isso dentro da Loud? Como que é visto? Mas, mano, essa narrativa de ganhou de 3-0, tá tudo perfeito, ela é, mano, pra boi dormir, véi. Tipo, olha a diferença do 0-3 que a Cade tomou pro 3-0 que a Loud deu. Beleza, a Loud ganhou, certo? Convenceu? Não convenceu. E a prova foi domingo, véi. Essa é a diferença. Contra a Fúria foi bem. Tu viu o que o Gigo e o Tatu fizeram contra a Loud no jogo da MD1?
Óbvio que eles tiveram seus méritos. Eu não tô falando que a Loud ganhou, tipo, jogou contra ninguém. Mas, mano, toda vitória tem um motivo, toda derrota tem um motivo. Tu tem que entender essas duas coisas. E dela tu vai tirar a conclusão, entendeu? Por isso que eu falei, mano, as vitórias da Loud não me impressionaram. Ok, melhoraram. Bom, mas talento pro nível do campeonato. Quando a gente fala de Loud, a gente tá falando de Loud disputando top 1, top 2, velho, top 3. E a vitória, ganhou da Fúria. Beleza, mas, porra, a Fúria também naquela semana foi uma desgraçada, velho. Foi desgraçada a Fúria. Mas tu sabia exatamente o que a Fúria precisava melhorar. A Loud era mais, apesar da vitória, era mais abrangente. Essa é a parada da MD1. Outra coisa que a gente falava, mano, os drafts da Loud quase sempre são ruins. Como é que vai ficar os drafts da Loud depois do Fearless? Tinha isso também. E a gente viu que no Fearless eles se embabacaram. Então, assim, faz parte, mano. Pô, tinha jogo que eu ganhava que eu chegava na sala puto, velho. Eu falava, mano, a gente ganhou esse jogo porque os caras são uns idiota, mas a gente não merecia, a gente jogou mal. E tinha jogo que tu perdia e tu virava, mano, a gente jogou melhor, mas aquele detalhe... Então, e é isso, velho. Seus olhos. Em relação ao nosso jogo, sinceramente, Se eles começarem a jogar bem, clean, eu vou estar aqui, ó, batendo palma, velho. Mas eu preciso ver isso antes de hypar o time. a gente errou tudo que dava pra errar, honestamente. Nossos jogos foram horríveis. Até o jogo que a gente ganhou foi horrível. Simplesmente não gostei de nenhum jogo nosso hoje. A gente Tá vendo? A diferença é que ele nunca falaria isso na semana passada que eles saíram 3-0. Mas tu acha que essa não teria sido a opinião dele no 3-0 da semana passada? De verdade? decisões péssimas, tanto no começo, quanto no draft, quanto no meio, no fim do jogo. Nossos mid-games foram péssimos, nossos mid-games foram péssimos. Tipo assim, eu só consigo te dizer que nossos jogos foram terríveis. Então tem muita coisa que a gente precisa se ajustar no decorrer da semana pra mostrar pelo menos um jogo decente, porque realmente hoje, tipo assim, foi uma performance bem ruim da nossa parte. Em relação à opinião da torcida e a visão da torcida, e a torcida ser muito crítica, eu acho que é natural. Eu acho que a Loud é uma organização com uma torcida enorme e sempre vão ter as pessoas que criticam, tanto de forma A Loud ganhou 4 títulos recentemente, velho. O sarrafo é alto, mano. O time é caro. Tem robô, tem team, tem root. As pessoas demandam mais. É a Loud, velho. É a Loud com os 2 jogadores mais vitoriosos da história e talvez o melhor coreano que já pisou no Brasil, mano. O pessoal tem que cobrar da Loud, mano, porque eles são bons jogadores, eles têm que entregar mais. Não só a torcida, como quem gosta, como quem quer que a região melhore. Pra querer, não sei, fazer mal a pessoa de alguma forma, não sei dizer como explicar isso exatamente, mas sempre vão ter muitos torcedores com opiniões diversas, independente de a gente estar ganhando ou perdendo. Eu acho que o importante é a gente se focar no nosso jogo e tentar dar o nosso melhor no decorrer da semana, nos nossos treinos, para poder performar no final de semana. Ô, Brens, esse estilo mais controlado que vocês estão jogando, foi mais direcionado pro fluxo? Ou vocês estão adotando mais essa metodologia de jogar mais devagar? Porque eu senti que vocês, tipo, tava agressivo, mas não tanto igual vocês costumam ser, tá ligado? O que acontece? No stage, todo mundo joga mais Calma. De boa, né? slow, mais pra trás, ninguém quer treinar, fica com medo. E Você não, Dog. eu não, eu gosto Você de, não, mano. Eu vou morrer, mas eu vou tentar fazer os bagulhos, tô nem aí. Tá. Mas é um estilo que a gente tá adotando mais, a gente tá focando mais nos conceitos do jogo, principalmente em treino. A gente tá pegando muito no pé de todo mundo, assim, pra fazer o bagulho na moral. E quem não faz o bagulho na moral, digamos que quem ferra o nosso objetivo, a gente vê, a gente cobra. Então, consequentemente, a gente mostrou isso hoje no stage, eu sinto, por mais que tenha sido o fluxo e tal, acho que se fosse contra o time, a gente não jogaria tão diferente não, quem jogou. Bota fé. Legal. E essa volta do Aegis aí, né? Como é que deu um up pro time ali? Ele começou a coordenar um pouco mais, né? Organizar mais, né? Organizar, né? Não, eu senti que a gente estava muito, como fazer, um pouco desleixado assim para fazer os objetivos e em relação à importância realmente das coisas. E quando ele entrou, acabou que a gente, é o que eu falei, a gente tá tipo muito focado nos conceitos do jogo. Então, a gente tá tentando muito, a gente tá tentando parar de jogar, tipo, sei lá, no treino pra matar o cara, e a gente tá conseguindo realmente treinar essas coisas, que tá ajudando bastante a gente, e até ao longo prazo isso é muito. Tu fica feliz ou puto?
Na moral, na minha situação, vocês ficam felizes ou puto? Primeiro, semana passada, o Aegis falando que ele não acreditava em sistemas. E agora, com essa volta, ele quer colocar mais sistemas no time. Pra se tornar mais fácil. Agora o Brence falando que o time tem que estar tentando treinar pra parar de matar. Coisas que, para os fiéis da live... Quanto tempo eu falo, mano? Nem lembro quando eu voltei a streamar. Faz 2 anos? 3 anos? Tô há pelo menos 2 anos falando sobre isso. 2 anos lá, todos os dias. Todos os dias. E ainda recebi algumas críticas de volta, né? Mas tá aí, mano. O tempo, ele sempre revela a verdade, velho. Bom pro time, porque vai chegar numa melhor de 5, nos playoffs, que o que vai sobressair é os conceitos básicos do jogo, e não a mecânica. Então, acho que é bem importante como a gente tá lidando com os treinos e com a situação no stage também. Acho que melhorou também em relação ao nervosismo, acho que senti a galera mais calma hoje. Perfeito. Brence, o chat tá ouriçado aqui, malucos, porque eu não sei se você percebeu, mas o Aegis, ele fez Tiamat para Mano. Maokai nesse último jogo. Mano, esse moleque Tem alguma é doente, lógica cara. por trás ou foi pelo Holy Bacon, Dog? Mano, tipo assim, o que aconteceu? Ele saiu da base com essa porra, aí a gente foi, daivou, deu merda. Aí eu falei, mano, o que tu tá com essa porra? Aí ele, comprei errado aqui. Meteu louco, Meteu mano. louco demais, Comprou mano. sim, comprou sim. Eu falei, mas te conheço, moleque. Ai, caralho. Foi pelo Holy uma mesmo, né, última ô Brence? pergunta. Mano, pelo pelo Holy rolê, mesmo. mano. Você é louco, você também ia dormir 3 horas que eu fui na vendo isso, você é louco. Não, tô zoando. Mano, não, deixa eu falar essa porra, na moral. Tipo assim, teve um moleque torcido da Red que postou essa porra, de eu ter ido pra balada, assim, e, mano, e todo mundo começou a acreditar, velho. Acreditou, Todo né? mundo. Bizarro, Só que isso aí é velho. Bizarro. antigo, né? Do ano passado, que tava Sim, você sim, e não, o faz Aí eu muito não Sultana, sei tempo. que né? Deus, mano. Faz muito tempo, mano. E os caras começaram a me xingar, assim, mano. Sei lá, os caras começaram a falar, caralho, mano, vergonha de org. Tipo assim, mano, eu tava jogando, velho. Eu tava jogando enquanto isso. Vai se fuder, velho. Cara, vocês viram que ele falou que, tipo, eles estão adotando agora essa metodologia de querer jogar mais Os lento, treinos, mais em né? fundamentos? É legal isso, mano, porque a Red sempre foi esse time mais louco, né? Vamos ver na Ah, é? semana que vem. Eu acho que, tipo assim, Não. essa semana não foi tão parâmetro, né, Vovô? Mas semana que Aham. vem já enfrenta uma fúria. Aí vamos Cara, mas ver, né? Vão sabe tomar um qual é a baile parada? pra A parada que eu fura, sinto é tá? o seguinte, cara, eles ganharam do Fluxo, beleza. Mas, tipo assim, cara, o jogo é o mesmo, tá ligado? Eu vi coisas que eles melhoraram, mano. Sim, Controle de sim. objetivo, controle de visão. É. Essas coisas vão ter todo jogo. Claro, contra o Fluxo é mais fácil. Né? O que ele falou é verdade, tá ligado? Histórico, mano. Paternidade? É, né? Eu falei para É muito vocês. gap, hein, mano? Mas, tipo assim, eu acho que com essa nova Red Kennedy, eu acho que fica muito claro o que nós havíamos comentado tempos atrás, guys, que, embora a Red tenha feito aquelas mudanças de Doom e Jean Mago, tanto o Gravitar quanto o Aegis são jogadores melhores que o Doom e o Jean Mago, entendeu? Isso é um Aham. fato. Tipo, a Red, ela abriu mão agora, nesse momento, né? Depois pede pra algum time, pra alguém fazer uma montagem. Como é que é? Pede pra alguém fazer uma montagem com todas as suas falas antigas e todos os times admitindo exatamente tudo que você falava, depois posta no Twitter sem comentar. Ai, mano. É que é muito difícil achar as minhas falas e achar eles admitindo, né? Mas realmente De tem um vários time casos por melhor, aí, um velho. time com um nível mais alto, Tem vários para casos por aí. futuramente ter um time com um teto maior, entendeu? Porque talvez com o Greve, ele já tenha um batido no teto ali e não passa muito disso. Com o Jean Mago e treinando ele, já fica uma coisa mais ampla, né? Mas sim, o Yudu tá jogando bem na Academy com o Grêmio, Então, tá, pô. Mas acho que aí que tá a parada, acho que não é só sobre mecânica, tá ligado? Porque existe um mundo que o Doom talvez seja melhor. Labels e Brucinho aqui do Ilha das Lendas. Cara, Já a vou gente pro tá game, vendo guys, quer acabar esse desempenho vídeo do só. Jean Mago nos jogos um pouco abaixo do que a gente esperava. Mais uma vez aí ele acabou tomando um solo kill do Full no dia de hoje, e a gente perguntou pro Titã sobre o Romer, né, que também não estava tendo um bom desempenho, e o Jero ficou responsável por ajudar ele muito nesse quesito de, confiança, jogar melhor e tudo mais. Eu queria saber se tem alguém na rede responsável por isso, para tá guiando melhor o Jean Mago, para ele não acabar perdendo tantas matchups assim no mid. Mas de modo geral ele não tá perdendo as matches no mid, né? Ele tá tomando pique na side de hold, tipo, esse jogo... Não, eu te corrijo, ele tá sendo solado na lane sim algumas vezes. E também sendo solado na side, então tem os dois. O que ele tomou foi, basicamente, ele deu a cara na Fog. Então, por exemplo, vou citar esse exemplo que você deu. Estavam pedindo pra ele olhar
embaixo. E aí ele foi lá embaixo. E a mania dele de solo kill, ele não tá prestando muita atenção no que tá acontecendo, ele tá só olhando o que tá acontecendo. E ele vai descendo e ele, tipo, tá ligado? Tinha alguém aqui, tá ligado? Tipo, é isso, então, acaba que as metas em si não é bem um problema, né? Salvo aquela solo kill dada que ele tomou do Mireu de Holy. Mas as metas em si acabam não sendo um problema, mas ele, na hora que começam a chamar a atenção dele para fazer certas coisas, então, por exemplo, ele tem que disputar uma wave da side para garantir o controle, enfim. E aí tem alguém disputando o mesmo rio, alguém fazendo alguma coisa, e a gente fala para ele prestar atenção, é a hora que ele tem muita informação na tela dele e ele ainda não tá 100% adaptado nessas horas, né? Nossa, mano, tipo, vocês sabem o que é o pior, velho? Eu assisti o Rui do Mago na solo kill e... Nossa, mano, lindo! 1v2, 1v3, passinhos, outplays. Mano, o Rui dele na LTA tá muito feio. Tá parecendo eu quando eu comecei a jogar de Rui, não, de Yone, velho. Toda ult eu errava, soltava os caras sem flash. Cara, ele é melhor que isso, velho. Então, normalmente é nessas horas que ele acaba se perdendo. Então, os jogos que aconteceram isso foram os maiores momentos que isso aconteceu. Ele tomou uma solada também de Akali contra Yone, que foi a mesma coisa. Tá facado no TP dele, aí ele tava olhando, ele nem viu acontecer, basicamente, né? Então, são esses momentos que acabam dando essa... Então ele é cego, é isso que ele tá falando? Que toda vez que alguém falar pra ele olhar, ele morre? Encontramos um problema de Yamago? Basta ir num oftalmo? A voada nele. Em relação a quem tá acompanhando ele, eu sempre vou acompanhar individualmente todos eles, porque literalmente a parte de coletivo de modo geral é só com ele que vem, então tudo que for de match, etc, tudo que ele precise ser alinhado, ou que ele vai treinar mais ou menos, vai acabar sendo eu que vou alinhar com ele. Falta time pra ele desempenhar? Mano, se eu estiver falando do Mago, não falta, mano. Porque mesmo os jogos contra o Fluxo, infelizmente ele foi abaixo. Essa parte ainda é uma parte que é um pouco mais complicada, porque, obviamente, é jogo, tudo é jogo, claro, mas é um pouco menos de jogo do que, por exemplo, a match do mid, tá estável a match do mid, ter presa da match do mid, que é pra ter o wardado na hora que é pra wardar, é um pouco diferente. O Root? E ele realmente é bem... Não, o Root é um pedido de socorro. Pelo momento, ele tá bem avoado nessas horas, assim. E ele sabe disso, e ele sabe que acaba se perdendo, e é por isso que ele mesmo tá tentando trazer isso pra ele ao invés de esperar dos outros. Então, tipo, tem alguém do lado dele e ele tá buscando pra ele tá coordenando melhor o que tá acontecendo na tela dele, ao invés de alguém chamar a atenção dele e falar que aí tomar de sacanagem, tá ligado? Salve, Belze, parabéns pela vitória. Minha pergunta também era sobre o Giamago, então eu queria falar um pouquinho de como soluciona isso. Assim, você é um cara que já trabalhou com muito jovem talento, né? O próprio Brence, que está aí hoje, é o cara que você trabalhou. Então eu queria saber como se aprimora esse tipo de coisa. O que a torcida poderia esperar que vai ser feito por ele ou por vocês de aprimorar isso, sabe? Tipo, já que é só um detalhe, mas é tão crucial. É um detalhe, mas não é um detalhe, né? Porque a partir do momento que impacta no que ele tá fazendo, já é muita coisa. Porque às vezes atrapalha 3 minutos do nosso jogo, né? Coisas dão uma desandada por causa disso. Então, coisas que a gente tá fazendo, de fato, é ele ter alguns exercícios de como ele quer jogar essas waves, né? Ele tem alguns exercícios de como isso vai acontecer. Então, não é só sobre como ele vai jogar. Porque, por exemplo, se ele sabe o que ele tem que fazer naquela wave e ele tem a consciência daquilo, não é sobre como ele vai fazer, né? E sim por que aquilo não está acontecendo. Então é muito mais sobre ele ter algum exercíciozinho naquele momento, alguma coisa dele levantar mesmo a bola do que está acontecendo para ele ficar ativo naquele momento e isso acontecer menos do que nos outros jogos, né? E nesse jogo, por exemplo, nesses 2 jogos no caso, foi por mais que aconteceu essa situação, pelo menos nas situações que era para ele ter pressão na side, acabar se mexendo, acabar tendo terreno, ele acabou tendo nas horas certas. Então, por mais que ainda não foi 0, a gente vê uma evolução diferente, pelo menos dele, nesse sentido, assim. Fala, Fu, infelizmente, rapaziada, o fluxo aí não tá indo muito bem das pernas. E, cara, falando sobre o vlog, não sei se você viu a repercussão, né? O Sami, depois daquele calor do momento que vocês perdem e você tá indignado que o Marvin deu um auto-ataque no Drake, ele fala que vocês são ruins, que vocês precisam melhorar teamfight, que vocês precisam melhorar, jogar mais solo kill, treinar. Você concorda com o que foi dito pelo Sami? É isso mesmo? O que você fala?
Situa a gente o momento do Fluxo no W7M Fluxo no campeonato. Cara, acho que é, tipo, é mais do Sami, assim, tipo, ser mais duro. Acho que é normal, tipo, da frustração dele. Não acho que, tipo, ele tá errado nas coisas que ele disse. Tipo, a gente realmente não teve uma semana boa de treino naquela semana. Tipo, acho que todo mundo podia ter dado mais. Pra mim, assim, acho que é totalmente entendível, tipo, a postura dele naquela situação. Tipo, tava todo mundo muito frustrado pelo jeito que a gente tinha perdido os 3 games naquela semana. Eu acho que é isso. Sim, e aí, o que acontece? Foi muito falado sobre o micro, né? Problema de comunicação e problema também de entendimento de como lutar uma teamfight. Você acha que isso é porque o Ganks não tá entendendo vocês muito bem, ou vocês não estão entendendo ele, ou não tem nada a ver com comunicação? Eu acho que, tipo, não é só... Tipo, ele entende a gente bem, a gente consegue entender ele. Acho que não é sobre como a gente fala as coisas, acho que é sobre o que a gente fala. Acho que tem, tipo... A gente tá com um déficit na comunicação, assim, tipo... A gente... Não bem isso, mas a gente não tá todo mundo na mesma página, assim. Acho que a gente não tá sendo um time nas teamfights, assim, sabe? Acho que a gente consegue se colocar em situações boas, mas quando cai nelas, a gente não tá conseguindo executar direito. Fala, BP Brucer do Ilha das Lendas. Você como mencionou do vlog, e no vlog a gente viu vários desacordos, né, entre os jogadores e a comissão técnica, e meio que uma briga entre Marvin e o Sami. E aí a minha pergunta é sobre essa relação. É o jeito natural de vocês lidarem um com o outro? Falando palavrões, meio que gritando, isso é normal? Ou aquele dia estava todo mundo muito estressado? Sendo bem sincero, é o último dia de uma semana de 03. É uma coisa que, obviamente, poderia ter sido um pouquinho mais podada em termos de trabalho da nossa equipa de vídeo. Poderia ter mostrado também a resolução da discussão, porque, obviamente, teve uma resolução na discussão e deu para ver isso hoje, porque não tem o Marvin brigando com o Sami no meio do stage. Obviamente, nós trabalhamos para diminuir o número de discussões e nós acreditamos que discussões e brigas são algo positivo para qualquer time. Qualquer time que tenha discordância de ideias, só existe uma forma de chegar a conclusões e se palavrões forem usados no meio, apenas não podem perder o respeito, que é aquilo que acontece. No momento que o Marvin falta com respeito ao Sami, o Sami... Essa discussão só mostrou que, pra mim, tipo, mostrou uma coisa. Primeiro, ponto positivo pro Sami. Tem respeito. Consegue demandar respeito. Ponto negativo. Conversa muito casual com os jogadores aí. Acho que até demais. Sinceramente, pra mim, é isso do vídeo do Fluxo, mano. Aquilo ali acontece em time semana sim, semana não, velho. Pra pior. Então, faz parte.